Aleluia. Você estava em João 14. A Bíblia ainda está aberta? Se você fechou, abre outra vez em João 14. E agora nós vamos ler os versículos de 16 a 26. Palavras ditas pelo Senhor Jesus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Você pode estender a sua mão e me abençoar? Orar por mim para que traga uma palavra de crescimento, uma palavra de revelação, uma palavra de libertação, de restauração para a sua vida. Pai querido e amado, nós ao abrirmos a tua palavra, clamamos pela presença do teu Santo Espírito. É Ele que nos ensina a tua palavra, é Ele que faz nos entender a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Então, meu Pai, que agora teu Santo Espírito, com total liberdade, aplique essa palavra diretamente à vida de cada um. Ninguém veio aqui, Pai, essa noite em vão, veio para ouvir a tua palavra, veio para receber um toque de cura, um toque de restauração, de libertação, veio para que a sua vida não continue do mesmo jeito que está, mas que a cada dia receba mais de ti. Então, meu Pai, teu Santo Espírito tem total liberdade de fazer a obra que Ele está fazendo em nossos corações. Que essa noite seja uma noite de cura, uma noite de libertação, de restauração, de renovação, de salvação. Que teu Santo Espírito tenha total liberdade de usar essa palavra e aplicar à vida de cada um de nós. Muito obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Certa ocasião, queridos, eu fui a Teresópolis para uma festa, na verdade era um almoço, e fiquei até mais tarde, e quando voltei, a noite já começava a cair, e as pessoas da própria casa diziam que a gente voltasse logo, porque era um período de frio, e que tinha muita neblina na estrada. E eu recebi um conselho daqueles que moravam lá em Teresópolis, eles já estão acostumados, que eu não confiasse, quando entrasse na estrada, não confiasse no farol dos carros, nas lanternas dos carros, mas que eu colocasse toda a minha atenção nos olhos de gato que tem no percurso da estrada todo. Que eu prestasse atenção e seguisse os olhos de gato, porque eu teria mais segurança. Porque muitas vezes a neblina, ela te embaralha a vista. E você pensa que um carro está distante, quando você vê, você está em cima dele. Então, graças àqueles olhos de gato, nós conseguimos descer com segurança e chegamos com total segurança. E eu estou falando isso aqui, queridos, porque a vida
né? Ela traz momentos assim, em que você também parece que desce uma neblina. Você não consegue enxergar na frente. Você não consegue ver para onde é que você está indo. E isso gera, quem aqui já passou na estrada, no meio de neblina, gera uma insegurança muito grande, especialmente para quem está dirigindo. Os que estão do lado dando pitaco, não é tanto, mas para quem está dirigindo, que está com a responsabilidade, gera uma insegurança muito grande, uma incerteza muito grande, porque você não sabe se está tomando a direção correta. Vem muita dúvida, vem medo, não é? Talvez alguém esteja aqui vivendo um momento assim. De repente coisas aconteceram. De repente uma neblina apareceu aí na sua vida. E está te dando uma incerteza. Se você está tomando o caminho certo. Se você está fazendo a escolha certa. Se você está tomando a direção correta. Não é? Talvez esteja dando uma incerteza com relação ao amanhã, ao futuro, ao que vem depois. Os discípulos, queridos, de Jesus estavam vivendo exatamente um momento assim. Eles estavam totalmente inseguros com o amanhã, inseguros com o futuro, inseguros com o que viria a acontecer depois da morte de Jesus. Jesus estava já preparando eles. Jesus estava se despedindo, já estava confortando eles, dizendo que ele ia voltar para o Pai, mas que ele ia enviar um outro, que era igual a ele. E os discípulos, queridos, tiveram uma certa dificuldade em entender isso. Imagine só, querido, que eles eram judeus, serviam ao único Senhor, e vem Jesus e diz que foi enviado pelo Pai, que era filho de Deus. E que ele e o Pai eram um. E depois Jesus ainda diz que eu vou-me embora, mas vem outro. Você imagina a cabeça daqueles homens? Ué, Deus é o único Senhor, agora vem um que é o Filho, agora o Filho vai embora e diz que vem um outro. E aí Jesus teve que explicar um pouco para os seus discípulos o papel do Espírito Santo na vida dos discípulos, na vida da igreja, o papel do Espírito Santo na vida dos crentes. E até hoje, querido, tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente hoje que frequenta até a igreja, mas vive sem consciência da presença do Espírito Santo na sua vida. Vive na igreja hoje, mas não percebe a obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. E por não perceber e não ter uma vida com a presença do Espírito Santo, perde muitas bênçãos, perde muitos benefícios que a presença do Espírito Santo traz para nós. Amém? Eu falo com você, quem sabe hoje está precisando de um conselho, está precisando de uma orientação, está precisando de direção na tua vida. Quem sabe você está aí no meio de uma neblina também. Uma neblina profissional, uma neblina afetiva, uma neblina familiar. Você está se preocupando com o que vai vir pela frente, como é que vai ser na frente, como é que vai ser no futuro. Então preste atenção na palavra de Deus. Jesus disse no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém, queridos? Presta atenção, querido. A palavra, Jesus aqui está falando do papel que o Espírito Santo assumiria depois da sua morte, depois dele voltar para o Pai, não é? E a palavra que foi traduzida para nós como Consolador é a palavra Paráclito, que tem vários significados. Paráclito, além de consolador, é conselheiro. Além de conselheiro, é ajudador. Além de ajudador, é encorajador. Além de encorajador, é advogado de defesa. E Jesus chamou o Espírito Santo de Espírito da Verdade, que ele estaria conosco para sempre. Então, querido, o papel do Espírito Santo hoje na minha vida, eu que tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador,
Eu tenho a presença do Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho, meu Pai faz morada em mim. Jesus mora em mim. Amém? E o papel do Espírito Santo, não é? Além de me consolar, além de me confortar, além de me encorajar, além de me defender, além de me ajudar nas minhas lutas, nas minhas provas, o papel dele também é nos conduzir à verdade. Verdade a respeito de Deus. Verdade a respeito da sua palavra. Verdade a respeito da sua vontade. Verdade a respeito da sua direção para a minha vida, do seu propósito, do seu plano. Verdade a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Verdade a respeito dos dons do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. E também, queridos, que é aí que a gente às vezes perde, porque a gente espiritualiza muito. O Espírito Santo, ele mora dentro de mim, ele mora dentro de nós, para nos conduzir em direção à verdade, no meio das nossas circunstâncias do dia a dia. Amém? Porque Jesus disse que ele vai estar para a gente para sempre. Quer dizer que quando você vai trabalhar, o Espírito Santo vai com você? Quando você dorme, o Espírito Santo está com você? Quando você vai ao mercado, ele vai com você? Quando você está tomando banho, ele está lá junto com você? Sim, ele está com você para sempre. Amém? Ele está o tempo todo com você, não é? Por quê, querido? Porque a gente está sempre correndo o risco de se enganar. A gente está sempre correndo o risco de se perder. A gente está sempre correndo o risco de se enganar com muitas coisas na vida. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e depois descobre que é outra. Sem perceber, a gente muitas vezes se guia por aparências. E o Espírito Santo está conosco para tirar de nós toda escama dos olhos, para nos livrar de todo engano, para nos livrar de toda mentira. Porque, querido, a gente está sempre correndo o risco de se enganar com pessoas. Quem que já se enganou com pessoas? Todos nós. Então o Espírito Santo, ele está comigo também para me mostrar quem são as pessoas. Quem é que é ajudador de Deus e quem é que é ajudador do diabo? Ele está conosco para dar discernimento a gente. Amém, queridos? Ele está conosco para a gente tomar decisões certas. O Espírito Santo está conosco para a gente fazer as escolhas acertadas. Para a gente entrar nos caminhos que vão trazer respostas que nós queremos, soluções, resultados. Amém, querido? Presta atenção que Jesus disse que o Espírito Santo estaria em nós e conosco o tempo todo. Para nos ajudar, para nos instruir, para nos encorajar, para nos consolar, para nos capacitar a fazer o que nós não conseguimos sem Ele. Você sabia que tem coisas que você faz só porque o Espírito Santo te ajuda? Olha para a minha cara. Eu faço o que eu faço só porque o Espírito Santo me ajuda. Não é por causa do homem. Não é por causa do conhecimento do homem. Se eu prego a palavra, se eu faço o que eu faço porque Deus me ajuda, porque o Espírito Santo me ajuda. Tem coisa que eu não consigo fazer sem Ele. Tem coisa que você não consegue fazer sem a ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos dá para fazer aquilo que é difícil sem Ele. Amém, queridos? Então, queridos, a gente tem coisas que o Espírito Santo, a gente só faz porque Ele nos ajuda. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, não é? Que o Pai vos dará outro Consolador, outro, quer dizer, da mesma espécie, do mesmo tipo, igual a Ele, Jesus, em tudo.
E ele viverá dentro dos crentes para orientá-los, para capacitá-los, revesti-los, instruí-los, para defendê-los, amém? Em toda hora, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as situações, no meio de conflitos, no meio de crises. Então, eu hoje tenho uma pergunta só para quem é crente aqui. Tem crente aqui hoje? Uma pergunta aqui para os crentes. Onde estava o Espírito Santo quando eu fiz as piores burradas da minha vida? Onde estava o Espírito Santo? Deixa eu dividir um pouco com você. Onde você fez as piores burradas da sua vida? Onde estava o Espírito Santo quando você sofreu aquela injustiça? Onde estava o Espírito Santo quando você sofreu aquela traição que lhe machucou tanto? Onde estava o Espírito Santo quando você jogou dinheiro fora? Quem aqui já jogou dinheiro fora? Perdeu dinheiro? Bem poucos. Os outros estão bem, até com poupança. Aleluia. Onde estava o Espírito Santo quando você tomou a decisão mais errada da tua vida? Onde estava o Espírito Santo quando você escolheu um caminho que só trouxe confusão para você? Onde estava? Quem me responde? Onde ele estava? Aonde? Sabe onde ele estava? Dentro de você. Onde é que ele estava? Dentro de você. Estava dentro de você para te orientar, para te aconselhar, para te mostrar o caminho. Amém, querido? O nosso problema, queridos, é que nós não estávamos ouvindo a Ele. Dizer que Ele não falou é mentira. Porque teve horas que você parou e disse, será que é isso que Deus quer? Ah, eu estou sentindo um negocinho aqui. Ah, isso é bobagem. Está amarrado em nome de Jesus. Vamos em frente. O problema, querido, que nós fizemos escolha, quem já fez escolha errada na vida aí? Tomou decisão que você se arrependeu? Aonde estava o Espírito Santo? Se você já era crente, crente erra. Crente toma decisão errada. Faz escolha errada. Crente faz burrada. Faz. E onde é que o Espírito Santo estava? Dentro do nosso coração. Mas nós, querido, não estávamos ouvindo Ele. Por quê? Porque o nosso rádio estava em outra frequência. A nossa antena, a nossa parabólica, estava ligada em outras coisas. O nosso rádio estava em outra estação. Talvez nós estivéssemos ouvindo muitas vozes. Porque no momento de decisão, de escolha, de tomar um caminho, a gente ouve muitas vozes. A mulher fala, o marido fala, a mãe fala, o pai fala, o pastor fala, o amigo fala, o irmão fala. E você ouve uma porção de vozes e acaba misturar as estações. Amém? Se Jesus chamou, querido, o Espírito Santo de conselheiro, isso me faz pensar que sempre que eu tenho que tomar uma decisão, fazer uma escolha, buscar um caminho, eu tenho que pedir o conselho do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Eu tenho que pedir a Ele, né? Eu tenho uma escolha para fazer. Sempre que a gente estiver no meio de situações que a gente não sabe exatamente o caminho a tomar, no meio de conflitos, no meio de crises, não é? A gente tem que pedir ao Espírito Santo que Ele nos aconselhe, que Ele fale conosco. Eu acho que você faz isso muitas vezes quando você vem para a igreja, não faz? Você vem para a igreja e já vem falando, Deus, fala comigo hoje, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma luz, eu preciso de um caminho, para eu saber qual é o caminho que eu vou tomar. Então, querido, o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Estou falando com os crentes, tem crente aqui hoje? Diga aleluia, diga glória a Deus.
Ele está dentro de você para te encorajar, para te confortar, para te consolar, para te aconselhar, amém? Ele está dentro de nós, mas nós nem sempre, queridos, estamos abertos à voz do Espírito Santo. Estamos abertos à voz de Deus. Às vezes a gente ouve muitas vozes. Pergunta até o porteiro do nosso prédio o que a gente deve fazer. E não pergunta a Deus, ou não pergunta ao Espírito Santo. Então, por exemplo, querido, qual é a situação que você vive hoje que mais lhe preocupa? Mais lhe traz aflição? Mais lhe traz angústia? Será que tem alguém aqui hoje vivendo um conflito, vivendo uma crise, vivendo um momento difícil, de repente baixou uma neblina aí, você não consegue ver o que é que você vai fazer, que caminho vai tomar, o que é que vai ser o seu futuro, o que é que vai ser o seu amanhã? Alguém aqui tem alguém aqui? Eu tenho um aqui, outro ali. Aleluia, glória a Deus. Uma pergunta que a gente tem que fazer, eu tenho que fazer. Se eu hoje tenho uma luta, uma prova, uma dificuldade, uma situação que eu não sei como resolver, uma pergunta que eu tenho que me perguntar, eu tenho escutado a voz de Deus? Eu tenho parado para buscar a voz do Espírito Santo dentro de mim? Eu tenho buscado o conselho do Espírito Santo? Olha, minha gente, numa hora dessa, muita gente fala. E nós, às vezes, ficamos misturando as estações, porque cada um diz uma coisa. Então, existe um momento que a gente precisa parar e buscar a voz de Deus. Ele está dentro de mim. Bota a mão no peito aí, meu irmão. Entra em contato com o teu corpo. O Espírito Santo está dentro de você. Está dentro de você para te aconselhar. Está dentro de você para te dirigir, orientar, direcionar, amém? Será que eu tenho buscado a voz de Deus com disposição de obedecê-lo? E aqui entra um outro problema. Às vezes a gente não busca a voz de Deus, querido, porque a gente não está interessado em ouvir voz nenhuma. A gente quer ouvir é a nossa voz. A voz do nosso egoísmo, a voz dos nossos interesses próprios, a voz do nosso querer, a voz da nossa própria vontade, amém? A voz do nosso controle sobre todas as coisas. Queridos, o Espírito Santo é o teu paráclito. Diga para o teu irmão, o Espírito Santo é o teu conselheiro. Diga para um outro irmão, o Espírito Santo é o teu ajudador. Ele quer dar orientação para você em cada área da tua vida. Ele quer te aconselhar em relação à tua família. Ele quer te aconselhar em relação ao seu trabalho, à sua vida afetiva. Ele quer te aconselhar, dar orientação em cada aspecto da tua vida. Ele quer te mostrar o melhor caminho para você encontrar a solução, para você encontrar a saída, para você encontrar a tua cura, para você encontrar o teu melhor resultado. Ele está dentro de nós para nos aconselhar. Diga amém, diga aleluia. Tudo que o Espírito Santo quer, querido, é nos guiar à verdade. Tudo que ele quer é completar a obra que ele começou. Bata na palma do teu irmão, meu irmão, a obra do Espírito já começou na tua vida. Deixa ele completar essa obra. Amém, queridos? Tudo que o Espírito Santo quer, querido, é que a gente cresça espiritualmente, que a gente se aperfeiçoe, que a gente chegue à estatura do varão perfeito. Tudo que o Espírito Santo quer é que a nossa vida esteja sempre melhorando, mais de acordo com a vontade de Deus, mais de acordo com o plano de Deus, mais de acordo com o propósito de Deus, com mais santidade, com mais obediência, com mais vida de consagração, com mais vida de entrega, com mais unção, com mais da presença de Deus na sua vida.
É isso que o Espírito Santo quer. É isso que Deus quer. Amém? Mas para isso, queridos, a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Amém, querido? Olha aqui, querido, você só escuta a voz de alguém se for alguém que você conhece. Não é qualquer um que dá palpite na tua vida. Concorda comigo? Tem gente que dá palpite na tua vida, mas você nem está aí. Agora, tem gente que quando dá palpite na tua vida, te dá uma orientação, te dá uma luz, você escuta. Porque é alguém que você conhece. É alguém que você ama. É alguém que você sabe que quer o melhor para você. Amém, querido? A gente não ouve qualquer um. A gente escolhe quem é que a gente vai ouvir. Não, eu ouço a voz do meu pai, porque no meu pai eu confio. Eu sei que meu pai quer o melhor para mim. Eu ouço a voz da minha mãe, porque eu sei que ela quer o melhor para mim. Eu ouço a voz do meu amigo, porque eu sei que ele me ama. Ele me conhece. Amém, queridos? Não é? E a gente às vezes dá ouvidos, querido, à voz de amigos, a gente dá ouvido à voz de familiares, a gente dá ouvido à voz de pessoas da igreja, conselheiros da igreja, mas muitas vezes a gente não dá ouvido à voz de Deus. E o papel do Espírito Santo na nossa vida é esse, não é? Ele nos protege, ele nos defende, ele nos guia, ele intercede por nós, ele nos orienta. Então, queridos, hoje, um desafio para nós é desenvolver uma vida de comunhão com a presença de Deus. Uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Não é? Uma vida de comunhão. Espera aí. Tem alguém que mora dentro de mim? Amém, querido? Tem alguém que mora dentro de você? Mas às vezes, queridos, a gente não tem comunhão com essa pessoa que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Conta-se a história de uma professora que, vendo uma briga entre pessoas, as pessoas estavam exaltadas e começaram a gritar, a brigar. E aí ela perguntou para os seus alunos, por que que as pessoas quando brigam, gritam? Por que que você quando briga, levanta a voz, se exalta, fala alto? Tem alguém aqui que de vez em quando grita, fala alto, exagera no tom. Que bobagem que eu estou falando aqui, meu Deus do céu. E a professora perguntou para os alunos, por que que eles gritam, hein? Duas pessoas estavam brigando e gritando, uma berrando, uma falava mais alto, a outra falava mais alto, e cada uma gritava mais alto, não é? E aí a professora perguntou, por que que eles estão falando tão alto? Os alunos ficaram assim, sem saber o que dizer. Aí um deles disse assim, eu quando grito é porque eu já estou desesperado. Quando eu grito é que eu estou me sentindo pressionado demais, ameaçado de alguma forma. Eu quando grito, eu estou com medo, sei lá. E aí ela falou, por que que eles gritam se estão um tão perto do outro? Por que que eles estão gritando? Será que se fala baixo, o outro não vai ouvir? E aí, queridos, a professora deu uma explicação para os seus alunos, muito simples. Quando duas pessoas gritam uma com a outra, isso serve para a gente, viu, gente? Cutuca teu irmão, escuta de leve. Escuta de leve. Amém? Quando o marido briga e grita com a mulher, ou a mulher, elas gritam muito mais que os homens. Quando uma mãe se exalta com o filho, não é? Ou às vezes quando irmãos na igreja se estranham,
E começa um a gritar com o outro, a falar alto com o outro. De alguma forma, é a professora que disse, viu? De alguma forma, essas pessoas se distanciaram uma do outra. De alguma forma, há uma distância muito grande, há um vazio entre as pessoas. Talvez haja uma ferida, talvez haja uma mágoa, talvez haja um bloqueio, que está gerando uma distância entre uma e outra, um vazio entre uma e outra. E aí, por causa desse vazio, dessa distância, elas gritam. Porque senão elas acham que não vão ser escutadas. Elas gritam porque acham que o outro também não está escutando. Amém, querido? Tem coerência isso, minha gente? Tem? Se eu hoje estou gritando, berrando, quando vou falar as coisas, discutir os problemas, e começo a gritar, berrar, é para mim dar uma parada. Quem sabe eu estou distante daquela pessoa. Eu estou magoado, eu estou bloqueado, eu estou com ressentimento, eu estou com alguma coisa que está me botando aquela pessoa distante. E porque eu estou distante, eu grito com ela. Porque eu acho que ela não vai me ouvir. Amém, querido? Agora vamos para o contrário. E quando duas pessoas se amam? Quando duas pessoas se amam, estão apaixonadas uma pelo outro. Elas gritam. Como é que uma pessoa apaixonada fala? Fala baixinho, fala no pé do ouvido. Amém, querido? Não é? Elas não gritam, porque olha só, elas estão apaixonadas. Não existe distância entre elas. Elas são próximas uma da outra. Então não precisa gritar, berrar. Pelo contrário, fala até baixinho. Benzinho, amor, vem cá, meu preto. Estou copiando aqui o que eu escuto. Amém, queridos? Uma pessoa apaixonada, ela não grita. Ela fala com cuidado, ela fala com amor, ela fala com respeito, ela fala com carinho. Amém? E às vezes, querido, nem fala. Só olha. Só olhar já fala uma porção de coisa. Amém? Isso não acontece, querido? Você olha para a tua mulher quando ela chega, você já percebe logo. Não é? Você olha para a tua esposa com aquele olhar 732, ela já se derrete toda. Amém, querido? Amém, querido? Não estou falando isso aqui, querido, porque Jesus disse que o Espírito Santo ele está dentro de nós. Ele está dentro de mim. Ele diz que nós somos templos do Espírito Santo. Olha para o templo que está aí do teu lado. Santuário de Deus. Olha para esse santuário de Deus aí do teu lado. Jesus diz que Ele mora em nós. Ele age através de nós. Então, uma palavra aqui para a gente, querido. Eu não preciso gritar com o Espírito Santo. Ele está dentro de mim. Amém, querido? Eu não preciso gritar, Deus, meu Deus. Rapaz, ele está aí dentro de você. O ouvido dele retumbou agora com essa gritaria toda. Você não precisa gritar com Deus. Ele está dentro de você. Eu estou falando com o crente, viu, minha gente? Amém? Ele está dentro de você. Amém? Ele também não precisa gritar com você. Amém, querido? A Bíblia diz que ele fala com gemidos inexprimíveis. Amém, querido? A voz dele, queridos, é suave, é tranquila. Se você pega lá
Primeira Reis, Elias, quando entrou na caverna, veio um terremoto, veio fogo, veio Elias, daqui não saio, daqui ninguém me tira. De repente ele ouviu um cicio suave e tranquilo. Você sabe o que é um cicio? É aquele barulho que as folhas fazem quando o vento passa por elas. É assim que Deus fala conosco, querido. De forma suave, de forma tranquila. Amém, querido? Por quê? Porque Ele está dentro de mim. Então, queridos, o nosso desafio hoje, no meio das circunstâncias que nós vivemos, é aprender a ouvir a voz de Deus dentro de nós. Amém? Escutar Deus falar comigo. Às vezes, querido, Ele fala uma palavra que você ouve. Às vezes você sente que Ele está falando com você. Amém, querido? Mas eu estou criando aqui uma crise na sua vida hoje. De você voltar hoje para casa, buscando ouvir a voz de Deus. Para com esse negócio. Senhor, fala comigo. Para com essa loteria bíblica. Deus fala comigo, hoje mesmo levarei a tua alma. Não, Senhor, está barrado. Quer dizer, querido, que a gente precisa, ó, se Ele está dentro de mim, tem hora que eu tenho que parar para ouvir Ele. Claro que você pode pedir conselho a muitas pessoas, conversar com muitas pessoas, mas tem uma hora que a gente tem que parar e ouvir a voz de Deus. Amém, queridos? Sempre, queridos, que eu vou pregar uma palavra, eu pergunto, Deus, o que é que eu vou pregar? Tem horas, querido, que Ele não fala nada. Tem horas que Ele entrega a mensagem inteira. Isso é um trabalho de anos, queridos. Hoje eu posso dizer para você, eu já sei o que Deus quer que eu pregue. É isso aqui. Por que você sabe? Sei. Não sei como é que eu sei, mas sei. Você já sentiu isso, meu irmão? Eu não sei por que eu sei, eu sei. Amém, querido? Como eu também sei o que não tenho que pregar. Às vezes a gente diz assim, não, vamos pegar uma mensagem antiga, já está pronta, preparada. O povo anota, mas não vai perceber. Não é? Vamos pegar uma mensagem antiga, aí eu pego aquela mensagem, boto na minha frente, e queridos, e dentro de mim tem algo dizendo assim, não é isso. Não é isso. Muitas vezes, eu contei isso para vocês, muitas vezes eu cato os livros, eu tenho muita Bíblia, eu tenho muito livro, eu tenho muita fonte, tenho muitos recursos acumulados nos anos, papéis, coisas na gaveta, faltou inspiração, vou catar, não é? E muitas vezes eu procuro, não acho nada. Quando eu não acho nada, eu já sei que eu tenho que me sossegar. Em geral, o que eu faço, minha gente, eu deito no chão. Lá em casa, né? Minha mulher, minha filha, quando me veem no chão, já sei, não tem mensagem. É porque eu me prostro no chão, deito no chão e fico esperando. Fico esperando. O que é que ele vai falar? O que ele vai dizer? Amém, queridos? Eu tenho o Espírito Santo. Pergunta ao seu irmão, tu tem o Espírito Santo? Se você tem, o Espírito Santo fala com você. Amém, querido? Então, queridos, hoje, no meio das circunstâncias que nós estamos vivendo, essa palavra é para a gente se aplicar, praticar. Olha só, não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu posso lhe dizer que Deus já tem uma palavra para você. Ele já tem uma direção para você. Ele tem um caminho, Ele tem uma orientação para você. Mas será que você tem ouvido a sua voz?
Será que você tem buscado a Deus com a disposição de obedecer a direção que Ele vai dar? De obedecer a orientação que Ele vai dar? Amém, queridos? A palavra de Deus diz, querido, está aí na sua Bíblia, versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. Às vezes Ele se entristece dentro de nós, às vezes Ele se apaga dentro de nós, diz a palavra. Mas a promessa do Pai é que Ele vai estar com a gente para sempre. Versículo 17 diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, você junto comigo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Que Deus abençoe a sua palavra. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu tenho um desafio para você nessa noite. Quem é que aqui quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a voz de Deus dentro do seu coração? Quem é que aqui, eu quero saber quando é que Deus está falando comigo. Talvez você esteja no meio de uma situação que tem trazido uma certa desorientação para você. Talvez você esteja aí, como nós falamos um exemplo, no meio de uma neblina. Te preocupa o amanhã. Te preocupa o que vem depois, o futuro. Talvez você esteja no meio de um conflito hoje, no meio de uma crise. Eu queria dizer para você que Deus já tem uma palavra para você. Amém? Uma palavra de direção, uma palavra de orientação. Olha só, se você está vivendo um momento assim, vem cá, eu quero orar com você. Você que está vivendo um momento assim, está meio desorientado. Não sabe o que vai ser o futuro. Não consegue enxergar como é que vai sair dessa situação que você está. Não consegue enxergar uma solução, uma saída. Vem cá, meu irmão. Vem cá, minha irmã. Eu não vou apenas orar por você. Eu vou pedir que você ouça a voz de Deus. Deus vai falar com você. E Ele tem muitas maneiras de falar. Ele fala pela sua palavra. Ele fala pelas circunstâncias. Ele fala por pessoas. Ele fala por portas que se fecham, portas que se abrem. Ele fala conosco. Ele dá orientação. E Ele dá direção. Porque Ele está dentro de mim para isso. Amém, querido? Então, meu irmão, olha só, eu vou orar por vocês. Aliás, querido, isso é uma palavra para toda a igreja. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz a palavra. Quantas vezes Deus fala com a gente e a gente finge que não ouviu nada. Vem à igreja, a palavra é pregada e a palavra entra como uma carapuça. Boa palavra. E sai daqui, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Endurecemos o coração, não é? E Deus não pode nos abençoar. Então eu vou orar por você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui pedindo direção, pedindo luz, orientação. Eu vou orar por você, mas agora presta atenção.
porque Deus vai te guiar. Presta atenção que o que vai vir aí ao seu coração. Lembre-se disso, Deus não grita. Ele fala suave e tranquilo. Às vezes tem muitas vozes ao nosso redor falando muitas coisas. Muitos já estão dizendo que sim, faça isso é bom, vai ser o melhor para você. Mas algo dentro de você diz assim, não vá, não faça, não se envolva. E essa voz suave e tranquila é que a gente tem que ouvir. Amém, queridos? Amém? Abaixa a sua cabeça, feche os teus olhos. Para praticar essa palavra, coloque diante de Deus o que te preocupa hoje. O que é que tem te preocupado? Qual é a situação que você está vivendo hoje? É uma enfermidade? É um problema de família? É um problema pessoal? O que é que hoje está tirando a tua paz, o teu sossego? Fecha teus olhos e apenas escute o que eu estou falando. Eu queria dizer para você que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma direção para você. Nada que acontece na tua vida surpreende Deus. Nada que acontece na tua vida assusta Deus. Ele já tem a provisão para você. Ele já tem a providência para você. Mas você precisa ouvir a voz dele. Tem muitos dizendo muitas coisas ao seu redor. E às vezes você se desorienta porque dá ouvidos a muitas pessoas. Para num canto, meu irmão. Sossega, minha irmã. E peça a Deus, fala comigo. Deus me dá uma direção. Deus acende uma luz para me mostrar o caminho. Porque eu quero ouvir a tua voz. E quero ver a tua palavra se cumprir na minha vida. Pai querido, nessa hora, antes de mais nada, Pai, seríamos muito ingratos se não te pedíssemos perdão. Perdão, Pai, porque muitas vezes tomamos decisões, fizemos escolhas e não buscamos a tua voz. Na nossa cabeça já estava tudo certo, vai ser o melhor, vai ser bom demais. E não ouvimos a tua voz que certamente estava falando dentro de nós. Cuidado, presta atenção. Não vá por esse caminho, vá por outro. Mas nós muitas vezes, Pai, estávamos tão ocupados com o nosso querer, com a nossa vontade, com os nossos achismos, que não ouvimos a tua voz. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes vivemos sem a consciência da tua presença dentro de nós. Somos crentes, Senhor, somos lavados no teu sangue e temos a presença do teu Espírito dentro de nós. Me ajuda, Pai, a viver uma vida de comunhão com o teu Espírito, para que ele possa me guiar à verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pai, eu oro de maneira especial por esses irmãos que estão aqui na frente e por toda essa congregação, inclusive a minha própria pessoa. Nos ajuda, Pai, a aprender a ouvir a tua voz, a entender quando o Senhor diz sim e entender quando o Senhor diz não, entender quando o Senhor diz espera. Ajuda-nos, Pai, que não sejamos pessoas guiadas por emoções, por sentimentos,
que nós não sejamos Maria vai com as outras, porque muitos dizem muitas coisas, e às vezes a gente vai só porque os outros estão falando. Eu quero ouvir a tua voz. Fale isso para Deus, meu irmão. Fala: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua direção. Acende a tua luz no meu coração, Pai. Porque eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça nessa hora. Eu quero tomar a atitude correta. Eu quero tomar a decisão certa. Eu quero fazer a escolha que vai trazer o melhor para mim e para todos que estão ao meu redor. Então, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite. Eu quero ouvir a Tua voz. Fala comigo, Senhor. Fala dentro do meu coração. O Senhor está dentro de mim. Que eu sinta, eu ouça a Tua voz. Livra-nos, Senhor, de um coração duro que não ouve mais a Tua voz. Livra-nos, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz e quero seguir a Tua direção. Pai, eu abençoo esses irmãos. Algum deles, Pai, vivendo um conflito, vivendo uma crise. Algum deles muito preocupados com amanhã, com o futuro, com o que vem depois. Era assim que teus discípulos estavam. E o Senhor falou que o Senhor daria um consolador para eles, que os guiar a toda a verdade. Então eu abençoo esses irmãos, Pai, que no meio desses conflitos, dessas crises, que eles busquem a Tua voz, que eles busquem a Tua direção. A Tua palavra diz: se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Pai, queremos Te ouvir para comer o melhor nessa hora da nossa vida, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, meu Pai, tira do coração do meu irmão, da minha irmã agora, a inquietação, a ansiedade, a preocupação, a aflição, a sobrecarga. Tira tudo isso do coração do meu irmão, da minha irmã, Pai. E coloca a Tua paz. Coloca a Tua paz no coração dele. Eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Pai querido, eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, no meio da sua crise, do seu conflito. Fala com ele, dá direção, dá orientação, mostra o caminho, traz providência, traz solução, traz libertação. Eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Agora levante as suas mãos e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Dá graças a Deus. Agora dá um abraço ao teu irmão. Diga: meu irmão, Deus vai falar com você. Deus está falando com você. Dá um abraço nele. Abençoe a vida dele. Encoraja ele a prosseguir. Encoraja ele a prosseguir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois de nós ouvirmos uma palavra como essa, queridos, a gente precisa prestar atenção. Você pediu para Deus falar com você. Deus é fiel. Ele vai falar. Talvez ele já esteja falando. Mas eu preciso estar atento. Porque Deus tem muitas maneiras de falar com a gente. Muitas maneiras. Mas na hora que Ele falar, você vai sentir algo dentro de você. Você vai perceber que Deus está falando com você. Amém? Fique atento a essa voz.
e viva na presença dessa voz. Tome consciência de que aonde você estiver, o Espírito Santo está com você. Todo tempo Ele está com você. Até que naquela hora que você está murmurando, reclamando, se queixando, Ele está com você. Deus é fiel. Amém, querido? Então, Deus, que a gente ouça a voz dEle. Que não sejamos crentes guiados por tantas coisas, que não seja a palavra de Deus, a voz de Deus. Amém? Abaixe sua cabeça. No final, se você quiser uma oração, chega aqui na frente. Os intercessores, diáconos, nós pastores, estaremos disponíveis aqui para orar por você. O pastor João Edson vai nos abençoar. Que você volte para casa, cultivando essa presença que está no teu coração, ouvindo a voz de Deus no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor sempre fala conosco, Senhor. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que nós possamos cada vez mais falar menos e ouvir mais a tua direção, Senhor. Que o nosso coração, que a nossa mente esteja aberta para o teu agir, para o seu comando nas nossas vidas, em tudo que temos que fazer, Senhor. Essa palavra, Senhor, não vai voltar vazia em nossas vidas, eu creio nessa noite. Essa palavra já está nos dirigindo, essa palavra já está nos ensinando, porque o nosso coração está aberto, está como um terreno, Senhor, apropriado para que essa palavra caia por essa semente que foi lançada e ela frutifique em nossas vidas, Senhor. Porque queremos fazer a tua vontade, queremos te agradar em todo o tempo, porque sabemos que quando agradamos a ti, o Senhor se alegra, e quando o Senhor se alegra, o nosso coração, a nossa vida, vem a sua direção, vem o seu propósito, vem tudo aquilo que nós necessitamos para viver, comer e desfrutar do melhor desta terra, Senhor. Fala conosco durante o resto dessa semana, durante o resto das nossas vidas. Fale conosco, queremos ouvir a tua voz. E agora que vamos para casa, Senhor, o teu Espírito que está em nós, continue falando conosco. Queremos ouvir a tua voz, que nós possamos ver todas as situações sendo resolvidas pelo poder e pelo nome de Cristo Jesus, e com a direção do teu Santo Espírito, Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo hoje e para todo sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, você pode dar um abraço no seu irmão. Uma semana rica e abençoada em o nome de Jesus.